Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia! Hoje é sexta-feira, 2 de julho, e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações e dicas importantes você encontra só aqui no Café com Espiritismo. E a gente já vai trazendo para você as nossas efemérides, o dia na história, os fatos importantes e as personalidades. Dia na história. O dia 2 de julho é a data de criação do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É no dia 2 de julho que se comemora o Dia do Bombeiro Militar. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A mãe procura o profissional e pergunta: para a ansiedade que o meu filho está passando, qual seria sua orientação para uma prática saudável de esporte que não gere aglomeração e lhe proporcione segurança? Você saberia dizer qual seriam as possíveis respostas deste profissional? Aqui a gente traz algumas dicas, mas não se esqueça de consultar tanto o seu médico de confiança quanto aquele profissional da educação física. Bicicleta. O fato de ser uma atividade individual já a credencia como um bom esporte neste tempo de pandemia. Além disso, andar de bicicleta ajuda na resistência, nas habilidades motoras e na força das pernas. No entanto, deve ser estimulado com o uso de máscara e pode ser feito com um bom número de minutos. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Os 49 vereadores presentes foram favoráveis ao relatório da Comissão de Ética que pediu a perda do mandato de Dr. Jairinho por quebra de decoro parlamentar. Essa foi a primeira cassação de mandato da história da Casa Legislativa. Logo na abertura da sessão, o presidente da Casa, vereador Carlos Caiado, lembrou que o processo seguiu todos os ritos legais e que o julgamento era jurídico. Jurídico porque segue os ritos previstos em lei e no regimento. Político, porque é decidido em um plenário que é soberano, segundo o voto de cada vereador aqui presente, em face do parecer do relatório do Conselho de Ética. O relator, Luiz Ramos Filho, ressaltou que as provas contidas no processo penal contra o vereador são contundentes e apontam para a suposta participação dele nas circunstâncias que levaram à morte de Henri. Ele citou condutas incompatíveis com o decoro do cargo, como abuso de poder e tráfico de influência. Claramente utilizou-se de seu prestígio e posição política para tentar obter vantagem indevida ao tentar interceder junto ao conselheiro do Instituto DO de Gestão de Saúde Pública, a fim de evitar que o corpo da criança vitimada passasse por exame pericial. O advogado de defesa de Dr. Jairinho, Berilo Martins da Souza Neto, afirmou que não havia provas inequívocas dos fatos apontados a seu cliente e que o processo de cassação feria a presunção de inocência. O que vocês têm notícia são os fatos que foram narrados de uma forma unilateral, de uma forma sensacionalista.
ele só pode ser considerado culpado após condenação por um órgão que é o Poder Judiciário, e mesmo assim após o trânsito julgado. O pai do menino Henri, Leniel Borel, enviou mensagem aos parlamentares, lida ao final da sessão, afirmando que a justiça foi feita e que a cassação representava uma resposta à sociedade pelo covarde assassinato do seu filho. Além do processo da morte de Henri, o vereador tem outras 3 denúncias na justiça por crimes de agressão e violência contra crianças. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. A massa de ar polar, que tomou conta das regiões sul, sudeste, centro-oeste e até o sul da região norte, segue derrubando as temperaturas no Brasil. A previsão é que essa massa de ar fria persista até o sábado, domingo ou mesmo início da próxima semana. Porém, a previsão é que as temperaturas mínimas comecem a subir um pouco ao longo dos próximos dias. Na região norte, em Rondônia, por exemplo, foi registrada uma temperatura de 7 graus nesta quinta-feira. O frio também está intenso no Acre e no sudoeste do Amazonas. Já em Brasília, os termômetros chegaram a 6 graus no início desta manhã. Contudo, a sensação térmica no centro da capital foi ainda mais baixa, em torno dos 4 graus Celsius, segundo informou o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O meteorologista da instituição, Mamedes Melo, ressaltou, contudo, que essa massa de ar polar que entra pelo sul do país é comum para esta época do ano. Está bem dentro da estação, estamos em pleno inverno no hemisfério sul. Essas massas de ar polares, especialmente junho e julho, entram com bastante frequência lá para a região sul, e parte dela sempre vai atingir o centro-oeste, especialmente o sudeste com maior frequência, né? Mas essa parte do centro-oeste e o sul aí do Amazonas já não atinge sempre que elas passarem, depende muito de a forma de como elas entram pelo continente. As temperaturas mais baixas, como era de se esperar, foram registradas no sul. A previsão para esta quinta é de menos 6 graus nos locais mais altos, com eventos de neve, como nos explicou o meteorologista Mamedes. E ainda para contribuir aí para uma formação de neve, nós temos aí uma tempestade subtropical chamada Raoni, que ela está atuando ali próximo do litoral do Rio Grande do Sul, que ejeta bastante umidade aí para a costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, essa madrugada, como esses outros dias também, ocorreram eventos de neve e, é claro, formação de geada em diversas áreas aí da região. O especialista disse ainda que eles monitoram uma outra massa de ar polar que pode chegar ao Brasil, também pelo sul, daqui a 10 ou 12 dias, mas que ainda é cedo para saber como ela deve se comportar nas demais regiões do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso do Sul concentram os 10 municípios que mais desmataram a Mata Atlântica entre 2019 e 2020. O levantamento foi realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica e mostra que Bonito, no Mato Grosso do Sul, foi o que mais desmatou. São 416 hectares, o que corresponde a mais de um campo de futebol por dia. A pesquisa aponta que nos 3 estados há uma expansão da fronteira agrícola e derrubada contínua das florestas para a agricultura. É o que destaca Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor de conhecimento da Fundação. Expansão da fronteira agrícola, onde a gente ainda está derrubando florestas e Mata Atlântica para pecuária e agricultura. Então, essas são as principais razões deles estarem na liderança, e essas áreas para abertura de agricultura costumam ser desmatamentos grandes. 3.429 municípios compõem a Mata Atlântica e 15% deles desmataram o bioma entre 2019 e 2020, chegando a um total de 13.053 hectares desflorestados. O estudo da Fundação SOS Mata Atlântica mostra também que desse total, 70% se concentram em apenas 100 municípios de 9 estados: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Rio de Janeiro.
Os dados são enviados às secretarias de meio ambiente para apurar se os desmatamentos foram autorizados ou são ilegais e, a partir daí, adotarem as medidas necessárias para a proteção do bioma. Luiz Fernando lembra que, além de afetar o dia a dia de qualquer pessoa, esses desmatamentos estão diretamente ligados à crise hídrica que o país enfrenta, com impacto no preço da energia elétrica. A gente está emitindo gases de efeito estufa na atmosfera, intensificando o aquecimento global e as mudanças climáticas. A gente está comprometendo a oferta e a qualidade da água que abastece as cidades. Quando a gente diminui a produção de água, a oferta de água, além das cidades, a gente também está comprometendo a produção de energia elétrica. Então isso está associado à crise hídrica e à possível crise elétrica que a gente está vivendo. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais afirmou que houve recuo do desmatamento no bioma Mata Atlântica no período 2019 a 2020, em relação ao período entre 2018 e 2019, o que reflete a efetividade das políticas e atividades ambientais em execução no Estado. Segundo o texto, a redução do desmatamento em 2020 é resultado também das ações de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que mantém atividades de rotina e também operações especiais com foco na proteção da Mata Atlântica. Procuramos as secretarias de Meio Ambiente da Bahia e Mato Grosso do Sul, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Para todo aquele que pesquisa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo você encontra resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nessa semana nós trazemos para você esse resumo. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. O Evangelho diz: vê a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma, e porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre assim um novo caminho à ciência, lhe mostrando a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe o meio de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Essas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos seguintes. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas, de que frequentemente nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais deles e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar a mesma linguagem.
Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A mudança que eu pretendo ver no mundo, no planeta, ao meu redor, ela precisa partir de mim mesmo. É a ação concreta do faça-se luz ao seu redor, harmonizar o ambiente. E a partir daí eu torno a minha atmosfera mais respirável, porque eu mesmo estou atuando para que isso aconteça. Na obra Palavras de Vida Eterna, cujo título é Fraternalmente Amigos, comenta a primeira epístola de Pedro, o capítulo 3, no versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O apóstolo nos exorta a pensar sobre compaixão, que este sentimento precisa vir do fundo e do íntimo, e ele deve se externar através da misericórdia, que também se traduz em atos concretos de perdão, de indulgência, de clemência. E isso é um trato, é uma relação, e ela precisa ser com afabilidade. Afabilidade que eu demonstro com a amabilidade, com a cortesia, com a bondade e com a educação no trato com o meu próximo. Diz o benfeitor espiritual que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que as circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudaste conquistando títulos de que por enquanto muita gente não dispõe. Ouviste a ciência, alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas a quantos não senhorearam oportunidades iguais às tuas. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste, aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros, acomodados a inocente engano da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitação que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. Então aqui, por ora, nós percebemos que o benfeitor espiritual vai nos chamar a atenção para uma espécie de conflito. Nós pensamos que ele está dizendo que nós não somos iguais e que nós, em determinado momento, atingimos patamares evolutivos que outros que estão conosco na jornada e na caminhada que ainda não atingiram. E, nos parece, ele chama atenção para aquela armadilha que pode nos atrair, que é nos considerarmos melhor do que todos e que os diferentes não merecem nem a nossa presença ou a nossa ação concreta de comunhão, no sentido de transmitir aquele conhecimento que obtemos, enfim, de trabalhar para o benefício do próximo. Porque nós vamos encontrar, como o próprio benfeitor está mencionando, a incompreensão, a falta de amadurecimento no mesmo patamar, aquelas visões renovadoras que são proibidas, porque o próprio intelecto ainda não atingiu a maturidade necessária para receber aquele conhecimento. E também, quando nós detectamos esse ou aquele problema, pode ser que o irmão não detectou ainda e ele não possui informação ou conjunto de informações que podem auxiliá-lo a detectar esses problemas. E é aí que ele vai dizer que aquele que atinge determinado patamar, ele sofreu para aprender as lições que ainda são inapreensíveis, ou seja,
o outro não pode ainda apreender aquela informação por conta dessas questões evolutivas, falta de conhecimento, ausência de amadurecimento, ausência de compreensão, porque nós não somos iguais, nós não estamos no mesmo degrau evolutivo e nós não estamos no mesmo grau de amadurecimento em relação ao conhecimento ou ao sentimento. E aí que o benfeitor vai dizer o seguinte: de certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender o braço, unindo-te ao semelhante, através da compreensão e do auxílio mútuo. Aqui, o benfeitor espiritual resolve um problema para nós, que ele vai dizer o seguinte: a diferença ela é relacionada com a própria educação, mas que a igualdade ela pode nos causar um prejuízo grave se nós buscarmos sempre essa igualdade e não compreendermos que somos diferentes. Porque a pergunta aqui é: como é que eu vou me unir ao semelhante? Como é que eu vou dar o braço para o semelhante? Então ele vai dizer assim: o apóstolo não nos diz, sede todos da mesma altura, mas sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o Evangelho, venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim nos exorta que sejamos irmãos. Então, eu preciso ter consciência da minha posição, saber do lugar do próximo, mas que nós somos todos irmãos, perante a justiça divina somos todos iguais, criados iguais, tendemos ao mesmo fim. Nesse período temos o processo evolutivo, cada um com uma habilidade, e na nossa vivência do dia a dia vamos colocar essa habilidade em função da própria evolução e, claro, fazendo luz ao nosso redor, promovendo uma oportunidade para que todos possam viver bem, utilizando bem as nossas habilidades e aptidões. Então, ele vai dizer que desta forma é necessário estender os braços, ou seja, auxiliar, e você se une aos semelhantes. Como? Compreendendo-os e, ao mesmo tempo, auxiliando. Compreendendo que falta amadurecimento. Compreendendo que, às vezes, ali ainda faltou a lição da dor ou do sofrimento que ele necessitaria para crescer. Talvez faltou uma experiência. Talvez ele ainda não adquiriu o acervo de informações adequadas, até relacionado com outras vidas, para que ele pudesse atingir o patamar que você se encontra. Mas, à medida que a gente vai aprendendo com o Evangelho, quanto mais se sobe um degrau na evolução, mais responsabilidade temos para compreender quem está na retaguarda. Então, a gente precisa afastar aquela igualdade que nos vai tornar censores, ou seja, os julgadores dos outros, ou, pelo contrário, buscar uma igualdade em que eu fico escravo, subserviente de algumas situações que não me faz feliz, que não me agrada. E aí, lembrando o Livro dos Espíritos, seria muito fácil ter um equilíbrio no mundo. É o homem, é o ser humano é que o desequilibra. Porque se todos fossem utilizados por meio de suas aptidões, aquilo que faz feliz a cada um, a humanidade certamente não teria igualdade de riqueza, de posição social e etc., mas teria uma igualdade em felicidade. Porque à medida que cada um estivesse obtendo através da sua colocação na vida o seu próprio bem-estar, com certeza o mundo seria melhor. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.